Então, pessoal, voltando ao nosso dialogando sobre o luto do mês de abril, o tema desse mês, ele nos traz um questionamento, certo? O que fazer em tempos de crise? Quem de vocês nunca passou por uma situação de crise? Eu acredito que quem não passou ainda, com certeza, em alguma época da vida vai se deparar com uma situação dessa, né? É uma situação em que a gente às vezes fica sem perspectiva do futuro, né? A gente chega a sentir o coração acelerar, o coração ficar apertadinho e vem um sentimento de desespero, né? Querendo nos controlar. E hoje a humanidade, né, tá sofrendo sim uma situação de crise diante da situação de pandemia do coronavírus, né? Então a humanidade ela está se deparando com uma crise na saúde, né? Na verdade, em alguns países essa situação já é de colapso. Em consequência disso, né, da necessidade do isolamento social, do distanciamento social, do fechamento do comércio, tem afetado também a economia mundial, né? Então, o mundo passa por uma situação de crise e, especificamente, no nosso país, a gente está passando por uma crise política. Eu não chego a dizer que seja uma crise, mas digamos que seja uma briga, né, política, interesses políticos. Então, estamos vivendo sim, apesar de que alguns não considerem estar em crise, mas nós estamos, enquanto humanidade, enquanto coletivo, vivenciando uma crise, né? Decorrente dessa situação de pandemia, desse vírus. E aí, eu gostaria que vocês refletissem na vida de vocês, não agora nesse momento, mas na vida de vocês, quando vocês se depararam com essa situação que a gente não sabe como agir, a gente acha que está fugindo do nosso controle, né? Qual foi o sentimento que tomou vocês, que trouxe que angustiou vocês? Qual foi a atitude que vocês tomaram diante dessas situações? E até em tempos de hoje, o que é que vocês fazem para controlar esse sentimento e não entrar em pânico? Certo? Por quê? O que é mais importante para a gente é a nossa saúde mental, né? A saúde física ela é muito importante, sim. A gente já está tomando todas as precauções para nos proteger, para evitar o contágio com o vírus, né? Mas e o que é que a gente está fazendo para proteger a nossa saúde mental, né? Porque a saúde física, dependendo da situação, a gente consegue reverter, né? A gente consegue tomar uma medicação, a gente consegue com repouso ficar bem. E a nossa saúde mental, depois que a gente perde ela, como é que a gente faz para recuperar? É difícil, né? É difícil sim. Então hoje, além das crises que eu citei anteriormente, né, da crise na saúde, da crise na economia, da crise política, nós também estamos vivendo uma crise existencial. A grande maioria das pessoas, né, elas estão praticamente em pânico com a situação vivenciada pelo mundo e tem pessoas que estão adoecidas, sim, pessoas que já vinham doentes e que a situação se agravou e que a gente precisa ter cuidado para que isso não ocorra conosco, certo? Então, eu pesquisei e nesse site, né, no Forbes, ele fica bem aqui, ó, a identificação para vocês. Eu posso até depois colocar, tá bem aqui embaixo, o link. Eu posso até depois disponibilizar para vocês quiserem olhar. O assunto é interessante, certo? Então, lá eles falam o seguinte, que ao contrário da imagem que transmitimos ao mundo, de ser um povo alegre, descontraído, que sabe se divertir,
Brasil é atualmente o país com o maior número de habitantes ansiosos em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Por aqui, 18,6 milhões de pessoas sofrem essa condição psicológica, que afeta tanto a vida pessoal quanto profissional. E até o final deste ano, a depressão será a maior causa de incapacitação no mundo, de acordo com a mesma entidade. Então, a gente pode perceber, né, que apesar de a gente ter essa imagem para o mundo, o nosso quadro ele é bastante preocupante e com relação ao número de pessoas ansiosas. Para o psiquiatra Eduardo Tancredi, né, ele faz parte de um grupo especializado em cuidados com a saúde mental, este é um contexto novo para todo mundo, quando milhares de informações de todos os tipos chegam numa velocidade difícil de digerir. Então, ele diz o seguinte: estamos divididos entre a razão e a emoção, explica. Parte das pessoas está completamente cética, ou seja, não acreditam, né? Elas selecionam as informações que lhes convêm e passam a acreditar que não serão contaminadas e que tudo não passa de um grande exagero. A outra parte faz a mesma coisa com os dados que recebe, mas entra em pânico. Acha que estamos vivendo o apocalipse e passa a ter uma posição egoísta, que provoca, por exemplo, a corrida aos supermercados para fazer estoque de produtos, em vez de entender que o momento exige uma reação coletiva. E é o tal efeito manada, é uma busca da segurança. Então, a gente pode ver que o que esse psiquiatra fala é bem real, né? A gente viu, na verdade, isso acontecer. As pessoas dispararam a comprar máscara, luva e álcool em gel, que acabou faltando para os outros, e até a alimentação estava faltando também. Esse mesmo psiquiatra, ele explica que as pessoas usam alguns mecanismos para se defender de situações de estresse, como a sensação de controle, né? A gente ter essa sensação de controle e previsibilidade e o suporte social. Então, ele diz que a gente precisa, para controlar, para se defender do estresse, a gente precisa ter essa sensação de que a gente tem o controle das coisas, que tem uma previsibilidade. Então, eu sei o que possa acontecer. E eu tenho o suporte social, ou seja, eu posso contar com os outros, eu tenho o apoio da minha família, eu tenho o apoio dos meus amigos. E nesse momento, as duas coisas estão impedidas, né? A gente perdeu nesse momento essas duas coisas que ele cita. E em situações de exposição crônica ao estresse, nós temos a maior chance de desenvolver doenças como a depressão e a ansiedade. O estresse psicológico, por muito tempo, gera alterações na nossa regulagem hormonal e desequilíbrio imunológico, levando aos transtornos mentais. Ou seja, além da gente ficar debilitado mentalmente, a gente ainda fica debilitado fisicamente, porque o nosso psicológico estressado, né? Ele desregula todo o nosso organismo. E a nossa imunidade baixa e a gente fica mais propício a adoecer fisicamente também. Já para Tatiana Pimenta, né, ela é uma cofundadora da Vitude, é uma startup que atende mais de 20 mil usuários na sua plataforma de terapia online. A situação atual pode ser um gatilho para crises de ansiedade e pânico, para alguns, mas não para todos. Ou seja, tem um lado positivo e tem um lado negativo, certo? Então, a visão de Tatiana, para muitas pessoas, pode ser uma oportunidade de realizar o trabalho de forma mais produtiva. Aqueles que levam quase 2 horas para ir de casa ao trabalho, estão conseguindo, com o home office, dormir um pouco mais, sentiram-se menos estressados por não enfrentarem o trânsito caótico de uma cidade grande, e ainda tiveram tempo para realizar algumas atividades simples, como um banho mais demorado e agradável. É importante lembrar que a possibilidade de trabalhar remotamente permite um equilíbrio maior entre as atividades pessoais e profissionais, diz a especialista. Mas Tatiana também notou algumas mudanças, né, na rotina da Vitude, né, dessa plataforma.
como, por exemplo, um movimento de alterações das agendas de atendimento presencial para o online, por parte dos pacientes. E também o consumo de conteúdos do blog, né? Com os termos mais buscados, como ansiedade, crise de ansiedade, Rivotril, sertralina e fluoxetina. E isso também sinaliza um risco potencial do crescimento da automedicação. É um alerta que ela faz. Então, aí, diante desse contexto, a gente chega no tema principal do nosso Dialogando, que ele traz pra gente essa reflexão, né? Não escape de você. Reflexões para tempos de crise. O que é que a gente precisa fazer diante de tudo que a gente está vivendo, diante das incertezas que a gente está vivendo, né? Do medo de se contaminar, do medo de transmitir o vírus para os nossos parentes. Eu sei que a gente, enquanto funerária, a gente é serviço essencial, a gente não tem um temor dos nossos empregos, mas existem pessoas próximas a gente que, se não estão demitidas, estão beirando uma demissão, né? A gente conhece, tem família, tem amigos que tá nessa situação, que tá dependente financeiramente de alguém. E o que é que a gente pode fazer? Quais são as reflexões que nós precisamos ter para que a gente não escape de nós mesmos? Para que a gente não venha a ter um surto, a um pânico, a desenvolver um transtorno de ansiedade ou até uma coisa mais séria como uma depressão. Então, os especialistas, eles dão dicas para mantermos a calma e não surtar durante o tempo de distanciamento social e pandemia provocada pelo coronavírus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é evitar bombardeios e selecionar os tipos de informações, né? Verificando se são de fontes confiáveis. Ou seja, não adianta você ler tudo que sai, seja de bom ou seja de ruim. Não adianta você ler tudo, você precisa selecionar. Olha o noticiário pela manhã e depois volta a olhar só à noite e seleciona. Não fica absorvendo todo tipo de informação, porque isso não faz bem. Fazer algum tipo de atividade física, mesmo estando em casa, né? Então, dá para fazer pular corda, dá para fazer uns exercícios localizados, dá para dançar, certo? Então, dá para fazer alguma coisa assim. Vamos aproveitar, né, que a gente está com mais tempo livre. A gente continua trabalhando, mas eu acredito que a maioria de nós, os parentes, os nossos familiares estão em casa, então a gente tem tempo para curtir a companhia da família. Então vamos fazer algumas atividades juntos, aqueles antigos joguinhos, né, que necessita da presença do outro, que precisa de uma interatividade. Jogar um baralho, jogar um dominó, né? Fazer uma brincadeira, ver um filme, organizar algum cômodo da casa, né? Geralmente as mulheres, a gente se queixa muito de não ter tempo de organizar um guarda-roupa, um armário, né? Até mesmo, vamos colocar em dia então, vamos tirar do papel, né? Aquela listinha dos nossos afazeres. Estudar, fazer cursos de educação à distância. Tem muitas plataformas que estão oferecendo cursos gratuitos, né? Dá para fazer sim. O meu GV disponibilizou algumas cursos de qualificações, né? Tá tendo sempre webinars, palestras sobre vários temas interessantes para a gente sempre absorver coisas positivas. Então, vamos se qualificar. Incentive as pessoas que vocês conhecem a se qualificar, as pessoas que estão com medo de ficar desempregado, ou as pessoas que estão desempregadas. Orientem elas para que se qualifiquem, porque quando o mercado de trabalho voltar a melhorar, elas vão se destacar, certo? Leiam algo que vocês gostam. Pode ser um gibi, pode ser jornal, pode ser revista de fofoca, pode ser um livro interessante, mas leiam. Ler é bom, ler faz bem, ler distrai. Evite ler
noticiário, né? Tá lendo só noticiário, tragédia. Ouvir música, né? Da sua preferência. Dançar, ou só música para relaxar, ou ouvir música. Música faz bem, música calma. Descansar, né? Muitos de nós, a gente se queixa muito de não ter tempo, de estar sempre cansado, não só fisicamente, mas exausto mentalmente. Então, vamos procurar descansar. A gente precisa descansar o nosso corpo, mas a gente também precisa relaxar a nossa mente. E se a gente seguir, pelo menos, essas dicas que estão aí, a gente consegue sim tranquilizar a nossa mente, certo? E assim, toda crise, ela vem para nos ensinar alguma coisa, né? E a gente precisa ver o lado positivo de cada situação, certo? Então, toda crise, ela deixa um ensinamento. E talvez, essa que nós estamos passando, ela queira nos mostrar o quanto precisamos desacelerar. Valorizar os mais próximos, né? Os familiares, os amigos. Valorizar nossos empregos, né? Que muitas vezes a gente se queixa. Nunca tá bom. Então, a gente tem que agradecer mesmo, porque a gente tá trabalhando, numa época que muita gente tá preocupado em como vai fazer para conseguir, né, o pão de cada dia, em como vai fazer para pagar as contas quando elas chegarem, certo? Então, assim, eu acredito também que a gente vai aprender muito a valorizar o toque e a companhia do outro. E nesse momento a gente tá com tanta dificuldade, né, na verdade, a gente não está podendo abraçar. Um abraço é tão bom, um abraço conforta, né, traz paz. Então, eu acredito que a gente tem que repensar, né, quais são as nossas atitudes antigas, né, e o que é que a gente precisa mudar, rever nossos conceitos. E aí, o que mais essa crise ela pede da gente, e o que todas as crises, porque cada um passa uma crise diferente ao seu tempo, né? Essa a gente está vivendo coletivamente. Mas cada um vivenciou ou vai vivenciar uma crise em sua vida, né? E o que é que mais a gente precisa ter em mente? Nós precisamos ter resiliência, certo, gente? A resiliência é a capacidade de se recuperar ou de se adaptar-se a mudanças difíceis. Então, precisamos reinventar situações, né? Pensar positivo. Pensar positivo não significa ser bobo e ignorar as instruções, as orientações de cuidados, não. Pensar positivo dentro da realidade, certo? A crise, ela vai passar, as coisas vão se restabelecer. E o mais importante é que a gente passe junto com a crise. A gente não pode ficar, certo? Então, a gente precisa se reinventar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estava com a missão de fazer, né, de gravar o vídeo com material para vocês, e estava dando errado, porque eu não tenho um equipamento apropriado, eu não sei manusear o Skype e as outras ferramentas de vídeo que a gente consegue gravar no computador, qual aparece o rostinho da gente, e eu vejo que é uma necessidade, eu pelo menos tenho curiosidade de aprender, né? Eu quero melhorar nessa situação. Eu estava com muita dificuldade de gravar para vocês, de conseguir apresentar um vídeo com pouco de qualidade. Não tá perfeito, eu gostaria muito que tivesse como eu imaginei, mas eu me superei muito para trazer esse material para vocês. Faz uma semana que eu tô martelando, eu gravo no quarto, e aí o cachorro late, e aí toca uma música, e tem várias interferências, eu preciso parar para fazer comida, e o cansaço também não deixa. E aí de ontem para cá foi uma loucura, porque o vídeo precisava sair, e eu cheguei, né, da funerária, e eu fui me empenhar para produzir, e eu passei a tarde inteira
Entrei à noite quebrando a cabeça, porque não ficava bom, a luz não ajudava, eu não sabia como melhorar. Eu botei luz atrás da TV, eu botei luz embaixo da TV para clarear do pé para cima e eu não consegui ontem. Minha internet acabou caindo, né? Eu fiquei sem conexão e fui dormir. Eu acordei 4h30 da manhã, sem sono, preocupada como é que eu ia fazer para gravar. Meu esposo, ele é professor e ele tá em casa, né? Tá cumprindo o distanciamento social. E ele precisa ministrar aulas online. E ele usa meu notebook, porque a gente tem um desktop, mas aí o desktop não tem câmera e ele precisa transmitir a aula de forma virtual. E a filha dele, né, minha enteada, Duda, ela faz aula virtual também e estava no outro notebook. E estava conflito, porque 3 pessoas precisando usar o computador e os espaços da casa, né? Cada um precisava se isolar para se concentrar nos seus trabalhos. E aí eu deixei meu esposo no quarto e fui para a sala, tentar no computador de mesa, né, no desktop. Fiz lá a minha gambiarra para tentar conseguir gravar. E aí quando eu começo a gravar, o meu sogro começa a tossir, né? E dá aquela escarrada. Aí sai no áudio. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí tento colocar o computador lá fora, na garagem, para evitar o barulho, né? Coloco o computador. Quando eu abro os meus slides, está tudo desconfigurado. Eu fui dormir ontem, deixei salvo, estava tudo ok. Quando foi hoje que eu abro tudo desconfigurado, eu disse, não, mas eu vou conseguir fazer. Eu vou fazer. Então, assim, graças a Deus tá dando certo, né? Tanto é que eu tô aqui gravando pra vocês. Nesse momento eu tô no quarto de porta fechada, certo? Minha família tá ali esperando pra almoçar, mas tá dando certo e só mostra que a gente precisa sim, né? Nesse momento eu me sinto vitoriosa com relação a isso. São coisas pequenas, mas são nos pequenos detalhes, nas pequenas vitórias que a gente se destaca. Então eu tô feliz por ter conseguido, por ter sido persistente, né? E por tentar me adaptar. Eu andei a casa inteira tentando gravar da melhor forma. E eu acredito que eu tenha conseguido. Eu dei o meu melhor, né? Então que fique para nós esse sentimento de que não desistam, gente. Não desistam na primeira tentativa, né? Insistam, sejam persistentes. Tentem fazer o melhor que vocês podem. Vale a pena. Então, eu tenho aqui para vocês um texto, certo? Esse texto, ele tá no Instagram do Instituto Entrelaços. É um instituto que ele trata também de perdas e lutos, né? Ele trata com o tema que a gente trabalha. E nesse texto diz assim: sim, são pipocas. Por algum motivo, talvez infantil, elas pareçam acalmar a minha alma. Confortam dentro. Um balde de pipoca sempre encontra o bem-estar. Precisamos de descanso psíquico, calmaria subjetiva, paz dentro de nós. O mundo aqui fora parece desabar cada dia. O colapso eminente se aproxima. Não é isso que ouvimos a todo momento? Mas e nós? E cada um em si? O que você faz exclusivamente para você? Pode ser a pipoca com o livro, junto do refrigerante, mate, vinho, suco. Tá valendo tudo. Pode ser fazer a unha, pode ser banho quente com óleo, com cheirinho de lavanda. Pode ser escrever, pode ser dormir, pode ser planejar, pode ser trabalhar, pode ser amar, pode ser Netflix, pode ser música, pode ser silêncio. O que precisa ser a sua medida. Precisa ser a sua forma de cuidado particular. E essa régua não se compartilha. O que serve para você não serve para o outro. É indivisível. Pare e pense. Para mim, uma das coisas que restauram é boba, mas é de verdade. Pipoca salgada, bem quente, com um fio de azeite. Essa aí eu me autorizo comer, deitada na cama. E daí que pode sujar?
agora pode. Eu tinha meias nos pés, conforto de uma luz baixa ao meu lado e um livro que se chama O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Agora, hora da emergência, é momento sim de quebrar protocolos, de aumentar as reservas, de descumprir diariamente. Sim, o mundo parece que está derretendo, mas você precisa parar e cuidar agora de você. O que você precisa? O que você pode e consegue fazer? Às vezes o que você precisa agora tá difícil de conseguir, mas você lista o que você precisa e vê como você pode, como você consegue fazer dentro das circunstâncias que nós nos encontramos. O que você deseja nesse minuto? Vai lá fazer. Faz agora. Não deixa para o final do dia. Talvez a maior lição do Covid-19 seja que tudo se escapa em um segundo. Não se escape de você. Os seus desejos são tão importantes quanto os da humanidade. E que não esqueçam a regra básica da resposta emocional de emergência. Cuidem de si, cuidem da sua equipe, cuidem das vítimas. E boa sorte com pipocas. Não é lindo, gente, o texto? Eu gostei muito e ele traz verdades, né? Traz verdades, traz lições também, certo? Eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões, né, de vídeo, de filme, né? A Vida é Bela. É um filme de superação, né? Ele se passa na época do Holocausto, né? E se vocês tiverem a oportunidade, assistam o filme, ele é muito bonito, certo? Ele mostra como ele transforma, diante da dor, ele transforma o ambiente dele, né? E ele tenta tirar alguma beleza daquela situação sofrida. Então, vale a pena ver esse filme, sim. Eu acho que talvez algum de vocês já conheçam, né? A Procura da Felicidade. Também é um filme de superação em tempos difíceis, né? Em tempos difíceis, em tempo de crise. Também é um filme muito bonito. Vale a pena ser assistido. Tem muitas lições. E tem também Rock Balboa. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, mas vale a pena rever. Filme muito bom também. Traz muito ensinamento pra gente. Trago para vocês 2 vídeos disponíveis no YouTube, certo? Nesse canal aqui, ó, The War Talks. Não sei falar, gente, eu acho que deve ser assim. Mas se vocês colocarem isso aqui no YouTube, vai aparecer, certo? São lives que eles promovem. E aí, essa moça aqui, ela é psicóloga do Instituto Entrelaços, né? Onde eu consegui o texto Na verdade, o Grupo Vila disponibilizou aquele texto da pipoca. E ela é uma das psicólogas que trabalha no Instituto Entrelaços. E nesse vídeo ela tá falando como a gente tem o cuidado do hoje, né? Cuidando do hoje. O que a gente precisa fazer. Também, esse outro vídeo ele tá intitulado como Primeiros Socorros Emocionais, lá no link do YouTube. Eu até vou disponibilizar para vocês aqui no grupo, certo? E aí, ele fala das técnicas, né, para situações de crise. O que é que você precisa fazer, como é que você pode agir. E aí, como eu havia falado para vocês no vídeo lá da introdução, que eu ia deixar uma reflexão, né, eu ia deixar um tema para vocês discorrerem, vocês fazerem uma produção textual, que vocês vão pegar esse material disponível com Gilmara. Mas aí o tema já é esse aí, se vocês quiserem já ir escrevendo, já pensando em alguma coisa, depois só passar a limpo. O tema é esse, né? Qual o seu maior aprendizado nesse tempo difícil? Então, eu quero que vocês escrevam. Não precisa ser muito. Se quiser escrever muito, pode escrever também, fica à vontade. Mas, para quem tem mais dificuldade com a escrita, se quiser relatar, se quiser mandar um áudio, fiquem à vontade, certo? Esse grupo é como uma sala de aula virtual, né? Uma sala para a gente
interagir justamente sobre os nossos dialogandos, já que a gente agora tá com dificuldade de ficar juntos, né? Então, se vocês não querem escrever, podem mandar um áudio, podem relatar o que é que vocês têm tirado de aprendizado nesses tempos difíceis. Certo, pessoal? E fiquem calmos, inspira, respira e não pira. Tá certo, gente? Vamos manter a calma, tudo vai dar certo e a gente está passando e a gente vai chegar vitorioso no final disso tudo, tá bom? Então eu encerro por aqui. Espero que seja proveitoso para vocês tanto quanto foi para mim e até a próxima. Boa sorte para vocês.